Olá, vamos dar início a mais um Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar de um problema que é sensível e, de uma certa maneira, nós passamos ao largo desse problema, ignorando pessoas que estão ocupando as ruas das nossas cidades. Gente que não tem onde morar, gente que está abandonada, gente que está vivendo nas calçadas e vivendo uma vida difícil. O que é que o poder público pode fazer para isso? Como é que se gerou essa situação? São milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas, por exemplo, em São Paulo, morando na rua. Bom, para tratar dessa questão, que é a população de rua e a questão da moradia da população de rua, nós convidamos dois especialistas que eu vou apresentar para vocês agora. É uma breve apresentação. Eu quero apresentar primeiro o Luiz Corrara. Luiz Corrara é engenheiro. Ele tem doutorado na USP, né, Luiz? E é coordenador do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, uma importante ONG que trabalha nessa área, e tem uma vasta experiência em trabalhar com os movimentos sociais, com a população de rua, inclusive, e vem nos trazer, junto com o Francisco Comaru, que eu vou apresentar agora, né? Também é engenheiro, também é professor doutor, ele é professor da Federal do ABC, né? Tem feito pesquisas nessa área de urbanismo, nessa área dos movimentos sociais, né? E os dois estão publicando um livro agora, que é Moradia e População de Rua. E nós estamos aproveitando esse momento para poder trazê-los para cá e para poder aproveitar dessa reflexão e dessa análise que os dois estão realizando. Muito bem, para começar, né? Eu queria pedir ao Luiz que nos conte um pouco como é que ele vê essa situação da população de rua. Como é que nós chegamos a esse ponto, Luiz? Bom dia a todos. Agradeço, em nome do Silvio, né, o Le Monde Diplomatique, para trazer esse importante debate, e o companheiro aí de luta, o Francisco Maru, que está junto nessa caminhada aí. Então, hoje, acho que não dá para a gente discutir as questões sociais sem incluir a população em situação de rua. Em todas as cidades do Brasil, a gente vê o crescimento enorme da população em situação de rua. Em todas as calçadas, é barraca, é gente pedindo, e famílias inteiras na situação de rua. E, primeiro de tudo, quando a gente fala em população em situação de rua, a gente precisa compreender que a população em situação de rua, assim como outros segmentos sociais vulnerabilizados, são fruto da estrutura social, política, econômica e do modelo de desenvolvimento urbano que é geradora das injustiças, do racismo, das violências e das desigualdades. Então, é importante a gente saber que a população em situação de rua é parte da consequência dessa realidade social que nós temos no Brasil. Então, primeiro de tudo, acho que é importante. Mas a situação de extrema vulnerabilidade que essa população encontra, sem moradia, às vezes sem acesso a nenhum serviço público e sem acesso às necessidades básicas, ela cada vez mais vai degradando e chegando numa situação de extrema vulnerabilidade. Então, e nós temos um agravante que é uma realidade de pobreza, uma sociedade meritocrática, que as pessoas ainda se sentem culpadas pela própria situação, apesar de ser decorrente de uma situação estrutural. E outra questão é a criminalização dessa realidade. Eu que trabalho muito tempo, acompanho, eu vejo como é difícil você debater essa temática. Nós estamos agora cada vez mais discutindo a parafobia, mas a população em situação ela sofre dessa situação. Então, acho que é importante a gente dar visibilidade, Silvio, no sentido que é preciso desnaturalizar essa realidade.
essa realidade não é natural. Ela é decorrente da reprodução das injustiças e também do racismo, porque 80% das pessoas que estão em situação de rua são pessoas negras. Então, um pouco isso para começar. É um ótimo primeiro chute. Vamos lá. Então, eu vou chamar você de Chico, tá bom, Francisco? Chico, o que é estruturalmente definida essa pobreza e essa exclusão? Como é que a gente pode entender? É uma pergunta complicada, né? Então, Silvio, se a gente, primeiramente, né, quero agradecer também pelo convite, né, do Le Monde Diplomatique Brasil, com seus parceiros para estar aqui hoje, né, nesse programa, agradecer o Silvio, é uma satisfação muito grande a gente poder debater esse tema que é tão relevante. Se a gente for, né, se a gente fizer um olhar histórico, né, desde o século XIX, quando a gente teve, né, os eventos como a Lei de Terras, em 1850, e depois a abolição, né, em 1888, a gente nota, e depois uma leva de imigrantes europeus, né, que chegaram no Brasil, europeus e asiáticos, né, e a política dos governos brasileiros, a gente percebe que a população que é afrodescendente, né, os africanos escravizados, nunca houve uma política de inclusão deles na nossa sociedade, né? Então, eles se tornaram desempregados, sem terra e sem teto. E isso, né, ao longo do século XX, veio se agravando, né, de maneira que a gente tem uma sociedade com políticas de apartheid, né? A nossa sociedade foi completamente negligente com os segmentos mais vulnerabilizados, né? Como o Luiz disse, a população em situação de rua, a grande maioria dela, né, é formada por pessoas negras, né, pretas e pardas. A gente tem também, né, junto dessa questão, né, estrutural, a gente tivemos camadas, né, de agravantes nos últimos tempos. Então, o período da pandemia que nós tivemos recentemente, né, e os governos de ultradireita que nós tivemos no nosso Brasil, e no caso de São Paulo, né, a sobreposição do governo federal, estadual e municipal também agravaram esse abandono, né? De modo que nós tivemos, em uma década, o crescimento da população do Brasil foi por volta de 12%, e o crescimento da população em situação de rua foi acima de 200% em uma década. Então, a gente vê que a gente nota famílias inteiras morando na rua, né? Com seus móveis, sofá, cadeira, criança, mulheres. Não é mais aquele fenômeno de algumas pessoas nas grandes cidades. Quase toda cidade do Brasil tem população em situação de rua, e não é um fenômeno só de área central, também já está espalhado em quase todos os bairros, né? Mas aí eu vou perguntar para vocês, pode ser para o Luiz. Luiz, se aumentou 600% em 10 anos, quer dizer que não era assim, quer dizer, era menos. O que fez aumentar a população de rua? Olha, como a gente disse já no começo, né, que é uma realidade decorrente da realidade estrutural. Isso é uma primeira coisa, então, que nós vimos nos últimos anos, um rebaixamento salarial e também aumento dos índices de desemprego. Por outro lado, nós vemos também que o custo da moradia, mesmo no aluguel, é elevadíssimo. Um quarto de cortiço, aqui na região mais central da cidade de São Paulo, custa cerca de R$900. Então, nós vemos muita gente que está em situação de rua, ou está no trabalho, no mercado informal de trabalho, mesmo aqueles que estão no mercado formal não conseguem manter dentro de uma moradia. Porque você imagina uma pessoa ganhando um salário mínimo, que, vamos supor, uma renda líquida de R$1.200, ela não consegue se manter num cortiço. Como dizem os movimentos populares, se eu como, eu não moro, se eu moro, eu não como. Então, essa realidade é que tem levado muita gente na situação de rua.
É lógico que quando a gente fala em uma situação de rua, também é decorrente da falta de acesso de outras políticas públicas. Por exemplo, uma família em situação de pobreza, se alguém tem algum problema, mesmo que seja inicial, de uso de droga ou alcoolismo, se ela não tem acesso ao tratamento, é o que leva, consequentemente, para a situação de rua. Então, a saúde tem muito a ver, trabalho e também a questão da garantia de uma renda básica mínima para as pessoas não irem para a situação de rua. Então, quando nós estamos discutindo essa realidade, nós temos duas discussões importantes. Uma é como fazer ou construir porta de saída da situação de rua. E é lógico, quando a gente fala porta, são várias portas, porque é uma realidade bastante heterogênea. Nós temos na situação de rua pessoas que ainda estão no trabalho, mas não conseguem manter uma moradia, às vezes está arrumado, nós não percebemos. Tem pessoas que têm algum comprometimento, mas ainda têm autonomia, e tem pessoas em situações crônicas. Então, quando falamos na realidade da rua, é pensar em várias alternativas diferentes. Por outro lado, também, nós precisamos pensar em alternativas de políticas públicas que mais gente não caia para a situação de rua. Porque se a gente não tiver algumas políticas públicas estruturantes, mais gente pode cair para a situação de rua. E cair na situação de rua é um processo total de desestruturação. Se fala muito que a população de rua tem altos índices de comprometimento de álcool ou droga, mas é muito mais consequência da rua do que o que leva para a rua. É parte, mas não é somente isso. Então, vocês estão falando, assim, de políticas públicas. Então, vocês estão falando da presença do Estado. Nós estamos falando de ruas, provavelmente nós estamos falando do governo municipal como responsável principal dessas ações, né? Tem lugares no mundo que você tem chuveiros disponíveis, você tem banheiros disponíveis para a população de rua, né? Para poder dar um suporte mínimo. O que a prefeitura, o que as prefeituras têm feito em relação à população de rua? Chico. Oi, Silvio. Pois é, então, olha, historicamente as prefeituras têm feito muito pouco, né? Muito pouco, e inclusive no livro, né, que ele é originário de uma pesquisa qualitativa, em que foram entrevistadas mais de 50 pessoas que deixaram a rua e conquistaram a moradia de diferentes maneiras, né, em 5 capitais do Brasil. A gente pode notar, né, pela pesquisa, né, que o Luiz Corrara conduziu, né, no seu estágio de pós-doutorado, que existem casos de pessoas e de famílias que conquistaram a moradia apesar dos entraves e das dificuldades que as prefeituras locais tantas vezes impõem. Existem casos em que as pessoas acessaram via o Minha Casa Minha Vida, por exemplo, ou via programa municipal, mas tiveram situações em que a pessoa acessou por apoio da igreja, né, por um financiamento que ela comprometeu uma parte importante do futuro dela, da vida dela e do futuro do trabalho dela, né? Então, o que a gente percebe é que, para a população que está extremamente excluída, né, e que sofre, né, no livro também a gente levanta isso, que é um aspecto super importante, né? Elas são consideradas descartáveis, indesejáveis, né, irrecuperáveis e desprezíveis. Tem um preconceito muito grande. E a gente trabalha, um dos elementos que a gente trabalha no livro é justamente mostrar que a população em situação de rua é possível ela sair da rua, conquistar uma moradia e viver dignamente, né? Tem histórias de mulheres que viveram décadas na rua e hoje estão na sua casa, né? E a maior satisfação é abrir a porta, sentar no sofá e assistir uma televisão. Quer dizer, não é uma coisa de que não tem jeito. Então, as prefeituras, né, precisam, acho que talvez o primeiro passo é romper o preconceito, que a gente tem até na própria esquerda, até os governos progressistas,
nós temos companheiras e companheiras também progressistas que também têm dificuldade de compreender e de romper. Porque ninguém deseja a população em situação de rua perto de casa, na porta de casa, ninguém quer. Então, as prefeituras acabam trabalhando numa lógica também que é de higienizar, né? De tornar a cidade limpinha, a cidade emburguesada, a cidade elitizada, a cidade boa para os investidores, para os turistas, né? Para a classe média se sentir contemplada. Isso daí não contempla o atendimento à população em situação de rua. Então, é uma discussão que envolve política pública, envolve o Estado, mas também envolve a sociedade. A gente fazer uma discussão da sociedade, isso não é natural, né? É extremamente desumano a gente partir do pressuposto que é assim e que está tudo bem. As cidades são assim, elas não são assim mesmo, né? Luiz, você falou... Vocês estavam apresentando para nós assim a preocupação de que é primeiro preciso valorizar, vamos dizer, né? Quer dizer, o próprio morador de rua, resgatar a dignidade dele como um passo importante, né? Mas eu queria entender, hoje em dia, o que as prefeituras normalmente fazem com relação às pessoas que estão em situação de rua? Você está sem som. Vai. Agora estou. Tá, então, é importante ver, nesses últimos anos, nós conseguimos colocar a pauta da população em situação de rua como uma questão nacional. Então, em 2009, teve um decreto presidencial, número 7.053, do presidente Lula, que constrói a política nacional para a população em situação de rua. Nesse sentido, porque para poder reconhecer que a problemática da população de rua é uma problemática nacional e não é só local. Tem avançado várias políticas públicas nesses últimos anos. A gente vê principalmente no âmbito da assistência social. Aumentou, por exemplo, em São Paulo, tem cerca de 15 mil vagas em centros de acolhida. Só que a população é mais de 50 mil pessoas na situação de rua. Então, mesmo crescendo esse serviço, é insuficiente. Por outro lado, também cresceu alguns serviços, como consultório de rua, que está mais próximo a gente da saúde e da população em situação de rua. E algumas situações também para a questão do trabalho, com o programa Ponte. Mas o que a gente vê é que não avançou a questão mais estruturante para a saída da situação de rua. Porque muitos dos serviços que existem, ela não possibilita autonomia, ela não possibilita processo de saída da rua. Muitas vezes, nesses serviços de assistência social, as pessoas tornam muito dependentes. Então, também a concepção do trabalho para a população em situação de rua tem que ser rediscutida. Você não pode transformar uma pessoa que deve fazer um processo de autonomia, mas como dependente. A população de rua fala assim, olha, eu tenho que ir ali para comer, no outro lugar para dormir, no outro para tirar o documento, no outro para ver meu problema de saúde. Eles falam assim, esse serviço me faz eu muitas vezes ficar que nem uma barata tonta. E o centro de acolhida vai me fazendo cada vez mais ser da rua, porque são estruturas grandes que às vezes dormem 200 pessoas. Isso tudo vai tirando a privacidade, a autonomia, o processo de crescimento aí. Então, a gente vê por que não cresceu, não avançou na questão da moradia. Eu trabalho com população de rua desde o final da década de 70, e a gente nos anos 80 discutia a realidade da população em situação de rua é moradia e trabalho, porque eram duas questões que são básicas. É lógico, conjuntamente, a questão da saúde e outras necessidades. E a gente tem batido nessa tecla que é fundamental a moradia. Porque sem moradia não dá para discutir dignidade humana. Porque uma pessoa sem moradia é totalmente violada dos direitos humanos. Sem moradia não é possível discutir saúde, fazer tratamento de saúde ou deixar qualquer dependência que a pessoa tenha. Várias pessoas dizem assim, eu na rua já fiz várias tentativas, mas o fato de dormir na rua, o medo, a insegurança, isso me leva a voltar tudo de novo. Sem moradia não é possível estudar,
sem moradia não é possível você ter uma estabilidade no emprego, porque até o endereço de centros de acolhida é uma forma já de discriminação aí. Então, a gente vê que as políticas públicas estruturantes para essa população não avançam. Estou dizendo no ponto de vista da moradia, até porque a moradia é uma mercadoria cara. Como uma pessoa que, como o Francisco disse, que é vista pelo mercado como descartável, que é visto pela sociedade como desprezível, é indesejável na cidade, vai acessar essa mercadoria caríssima que é a moradia. Então, acho que nós temos tido dificuldade nesse sentido para avançar. Então, por isso que a gente viu e ouviu pessoas que estiveram em situação de rua e acessaram a moradia. Porque cada vez que a gente ia discutindo órgãos públicos, tanto municipal, federal, em vários municípios do Brasil, a primeira coisa que as pessoas falavam é moradia para a população em situação de rua, com uma certa indignação. Uma moradia. Outra coisa, assim, umas perguntas, mas eles bebem? Será que eles vão pagar? Eles não estão já acostumados com a rua? Então, tem vários preconceitos, pressupostos totalmente errôneos, e nunca escutaram a população de rua. Então, esse trabalho foi de ouvir pessoas que tiveram situação de rua e hoje estão na moradia, para mostrar o quão importante é a moradia para estruturar a vida dessas pessoas e garantir a inserção social de uma forma estável. Muito bom. Bom, eu estou chegando à conclusão, Chico, que o Minha Casa Minha Vida resolve tudo, não é? Então, pois é uma boa provocação essa sua, né, Silvio? Então, alguns países, né, nos Estados Unidos, né, particularmente Nova York, também em Portugal, tem se discutido muito na Bélgica, né, o housing first, né, para saída da situação de rua, né, a política da habitação como aquela número 1, a primeira política que você precisa implementar, né, para enfrentar o problema da população em situação de rua. E é lógico que a gente defende, né, que faz sentido a moradia primeiro, né, o housing first, mas ela não vai dar conta de tudo, né? E também não é qualquer política de moradia. Na pesquisa, né, que a gente fez, e no livro tem relatos, né, de pessoas em situação de rua que foram morar em conjuntos habitacionais. Alguns foram para conjuntos habitacionais e conquistaram a moradia em uma área central, uma área bem localizada. E tiveram aqueles que estão morando em conjuntos muito periféricos. E nas entrevistas relataram os problemas, né, que vivenciam pelo fato de estar residindo em bairros extremamente periféricos, né? Então, o problema da segregação, da distância para o trabalho, da violência, né, dos grupos criminais que ditam regras dentro de conjuntos habitacionais. Então, a gente percebe, né, nas entrevistas e no diálogo com a população em situação de rua, que a gente não pode ter ilusões, achando que também a moradia vai resolver tudo. Ela é uma porta, né, de saída da rua, mas se inicia uma série de outros desafios e um monte de outras discussões que a gente também já faz sobre as nossas cidades, as contradições e os limites também dos problemas da cidade e das políticas habitacionais, né? Então, a gente, né, tem um conjunto de recomendações que a gente procura fazer no final do livro, né, e entre eles a gente discute essa questão de conjuntos pequenos, da escala pequena de atendimento, não em grandes conjuntos, da localização da moradia em áreas próximas ao trabalho, né, para a gente não repetir erros que foram feitos já por políticas habitacionais no passado. Então, também não é uma panaceia, né, de a gente assumir que só porque vai ter política habitacional, né, se conseguiu tirar a pessoa da rua, que está tudo resolvido. É um percurso longo, né, esse percurso de autonomia, né, e de conquista da cidadania. Mas a gente percebe pelas políticas, não só aqui no Brasil, mas fora, que a moradia é um elemento fundamental. Sem a moradia, você não faz esse caminho, você nem inicia esse caminho, né?
Então, o Luiz, você falou em várias portas de saída, né? Quer dizer, a moradia é uma das principais. Que outras portas tem? Olha, primeiro de tudo, acho que nós estamos no Brasil tem últimos anos discutindo muito o Housing First, que é a experiência que nasceu nos Estados Unidos, mas eu só queria destacar que na década de 80 para cá, nós tivemos várias experiências, eu acompanhei, de pessoas que estavam em situação de rua pela Organização de Auxílio Fraterno, a UAF, e que deixaram a situação de rua através da moradia. E também em Belo Horizonte a gente tem muitas experiências aí. Agora, como o Francisco falou, quando a gente está dizendo sobre a moradia não é apenas 4 paredes e um abrigo onde a política pública, historicamente, sempre tratou na lógica ainda mercadológica do acesso à moradia para a população. Entregou a chave e resolveu o problema. Quando a gente está discutindo a questão da moradia para uma população de extrema vulnerabilidade, moradia significa o acesso à casa, mas com todos os serviços necessários. Então, as experiências da moradia, primeiro, mostram como isso, primeiro, é muito mais eficaz, é muito mais eficiente quando primeira política pública que você acessa é a moradia. A partir da moradia, onde a pessoa já tem uma segurança e uma estabilidade, vem junto a saúde, a educação, o trabalho e outras necessidades que cada pessoa tenha conforme a realidade. E mesmo quando a gente fala em alternativa de moradia para uma população heterogênea, nós temos que ter várias alternativas, porque tem uma parcela da população que o modelo do programa habitacional Minha Casa Minha Vida é suficiente. A gente dialogou com várias pessoas que acessaram Minha Casa Minha Vida, o programa Minha Casa Minha Vida. Agora, tem outras pessoas que estão num processo ainda de menor autonomia. Ela precisa ter uma moradia com apoio maior, principalmente na parte da saúde, e tem outros em outra situação. Então, é importante que a gente tenha programa Minha Casa Minha Vida, programa de locação social, programa de serviço público de moradia social e várias alternativas conforme as prefeituras e as realidades. Mas, quando a gente diz moradia para a população em situação de rua, significa várias alternativas com proteção social para que a pessoa possa fazer alternativa e se fortaleça para a saída. Porque mesmo para a população que não está em situação de rua, a gente vê que nem sempre só entregar a chave resolve. A gente aqui pelo Centro Gaspar acompanha muitas conjuntos habitacionais onde tem gente que até hoje não tem nenhum móvel. Mora também de uma forma bastante precária, porque acessou a casa, mas não acessou outras necessidades essenciais. Muito bom. Francisco, eu queria te dizer o seguinte, você também, como coordenador do Centro Gaspar Garcia, né, os dois têm uma experiência muito longa de convivência com a população de rua também, né? Quer dizer, em outros países foi dada uma solução para essa questão? Porque hoje em dia a gente tem morador de rua em Paris, tem em Londres, que não tinha tanto quanto no passado, né? Há algum país, alguma política que está conseguindo ter sucesso na integração dessa população em situação de rua? Oi, Silvio. Então, pois é, olha, as notícias que a gente tem, do que a gente acompanha, né, os países capitalistas, a gente nota que é quase inerente ao sistema capitalista, né, que existam as situações de extrema exclusão, porque são sociedades que estão fundadas, né, na competição, no individualismo, na meritocracia, né? A professora Judith Butler, né, dos Estados Unidos, ela diz, né, que a população em situação de rua, né, e a extrema vulnerabilidade cumpre uma função importante no capitalismo, no sentido de mostrar aquilo quase que como um exemplo, para dizer para as pessoas muito pobres, dizendo assim, olha, se você não se submeter a um salário de miséria, se você não submeter a um trabalho como doméstica, como faxineira, né,
olha o que pode acontecer com você, né? Então, tem uma função também de efeito demonstração. Então, quase todos os países capitalistas que a gente tem notícia, ou praticamente todos, nas grandes cidades, tem população em situação de rua. Uma única coisa, ainda além disso, que eu queria mencionar, né, é do agravante para essa população dos tempos que nós estamos vivendo, né, essa questão climática, né, os extremos climáticos que nós estamos vivendo, com ondas de calor, ondas de frio, chuvas, essa população está ainda mais exposta, né, a esses eventos climáticos. E para a gente não falar só de moradia, a gente nota que, por exemplo, a questão da alimentação, né, o Brasil voltou ao mapa da fome da ONU, né, nos últimos anos. Eu tenho feito um trabalho, né, voluntário, uma vez a cada 15 dias, de atividade lúdica com as crianças que estão em situação de rua. E a gente brinca com as crianças que estão junto com famílias inteiras fazendo fila, esperando marmita, esperando marmitex, que é distribuído por igrejas, grupos de evangélicos, católicos, espíritas, vão de noite, e as famílias estão com fome, Silvio. As famílias ficam ali esperando a comida, o jantar, porque as pessoas têm fome. E água também, água mineral também. Basta a gente conversar com o padre Júlio, né? Ou mesmo o programa Reviravolta, né, do Centro Gaspar Garcia, que atende a população em situação de rua, a gente vê que a moradia é uma das necessidades, mas há, inclusive, a necessidade de atividade lúdica. As pessoas querem, elas precisam ser olhadas, né? Outro dia eu estava na rua, um rapaz me chamou, eu olhei para ele e falei, o que você precisa? Ele falou, hoje é a primeira vez que alguém olha para mim. Eu estou quase emocionado, porque eu estou tentando falar com as pessoas, ninguém olha para mim. Eu estava achando que eu estava que eu estava com algum problema, que eu estava louco, eu estava sonhando, porque ninguém olha para mim, ninguém me dá bom dia. Então, é uma população extremamente invisibilizada e a rua se tornou um espaço muito desumanizado. Então, nós temos também uma tarefa que é humanizar as nossas cidades, humanizar os espaços da rua. A moradia é fundamental, e é fundamental também o nosso comportamento social, né, nas cidades. Mas eu queria saber se nós temos uma política federal também apoiando enfim, quer dizer, o tratamento desse problema social, né, quer dizer, dessa situação. Porque, afinal de contas, por exemplo, São Paulo tem 50 mil moradores de rua, pessoas em situação de rua, né? É mais do que muita população de cidade brasileira, né? Então, não pode ser uma coisa que diga respeito somente à prefeitura. O governo do estado, o governo federal se envolve nisso também? Sim, olha, no início do primeiro governo Lula, uma das questões que a gente fez todo um trabalho de articulação de levar a problemática da população em situação de rua em âmbito nacional. Até porque, como a gente já disse, é uma estrutura nacional, né? E é uma realidade, até porque as pessoas em situação de rua também mudam de locais. Um grande avanço é que foi o decreto 7.053 que o governo federal assumiu como uma questão da população de rua, que é uma responsabilidade também do governo federal. E, a partir disso, outro avanço nesse sentido, que até então, quando a gente discutia com a prefeitura a questão da população em situação de rua, era uma questão só da assistência social. E um grande avanço foi colocar que a pauta da população em situação de rua é a questão da assistência, é a questão dos direitos humanos, é a questão do trabalho, é uma questão de educação, uma questão da cultura e é uma questão da habitação. Então, esse decreto, que tornou uma referência, ela englobou todos os direitos sociais como parte. Tanto que a responsabilidade da política nacional não é da assistência, mas do Ministério dos Direitos Humanos. Isso também foi reproduzido em muitas cidades do Brasil. Em geral,
o comprometimento da população em situação de rua é maior na prefeitura, muito pouco pelos governos dos estados. Nós temos aqui uma legislação sobre população em situação de rua do estado de São Paulo, mas não foi nem regulamentado. Então, os estados ainda lidam muito pouco sobre essa questão da população em situação de rua. E também a nossa questão é preciso avançar, mas é preciso avançar a política de qualidade, porque você manter um centro de acolhida, ou manter, porque quem está no centro de acolhida ainda está em situação de rua. O custo para manter uma pessoa em situação de rua num centro de acolhida custa, em média, R$ 1.500 a R$ 2.000 em qualquer cidade do Brasil. E é muito mais barato o subsídio para moradia. Então, nós temos, nesse aspecto da eficiência das políticas públicas, tem bastante contradição também. Não é só uma prática, um assistencialismo, muitas vezes, não produz autonomia, mas também temos eficiência. Então, foi nesse sentido que a gente trouxe essa discussão. Acho que tem uma discussão atualmente no governo federal, no programa Minha Casa Minha Vida, para poder inserir a população em situação de rua como público prioritário. Também estamos participando da discussão do programa de locação social em âmbito federal. A gente tem levado também a importância do serviço público de moradia social dentro do governo federal para que seja discutida essa questão. E já trazendo um pouco, Silvia, assim, da questão da moradia, quando a gente vai fazer uma pesquisa, é um mundo, né? E aí uma pessoa que eu perguntei aqui, que é uma mulher que está agora na Coopere, uma cooperativa de catadores que agrega a população em situação de rua, eu perguntei, e ela está morando hoje numa favela ainda mais estruturada, né? Eu perguntei, o que significou a moradia para você? Ela disse, depois de pensar muito, a Maria Aparecida, moradia, para mim, é proteção à vida e proteção ao corpo. Imagina tudo o que aconteceu durante 20 anos, eu com uma mulher dormindo nas ruas da cidade de São Paulo. Então, a gente pode imaginar tudo o que aconteceu e acontece com uma mulher, que é totalmente degradante e violento para um homem, para uma mulher a situação de rua ainda é muito mais grave. Então, isso já foi um primeiro impacto, quase a gente deu, olha, isso é suficiente, é moradia, proteção à vida e proteção ao corpo. E aí nós tivemos várias outras observações, por exemplo, algumas pessoas disseram, olha, moradia é dignidade e cidadania. Sem moradia, as pessoas me olham como se fosse extraterrestre. Colocar a chave na porta, abrir a sua casa, ter onde dormir e acordar a hora que quiser, é mais que um teto, é um sentimento de dignidade. Então, a moradia é dignidade. Também porque todas as pessoas que estão na rua, quando vão para qualquer atendimento social, primeiro de tudo faz o PIA, que é o projeto de vida. Várias pessoas disseram, é impossível ter um projeto de vida quando eu não sei nem aonde eu vou dormir, se vou acordar. Então, algumas pessoas dizem assim, quando eu tenho uma moradia, tudo muda. Você sabe onde vai dormir naquele dia, no dia seguinte. A partir disso, eu posso ter um projeto de vida. Então, a gente teve várias situações, por exemplo, as pessoas dizendo em autonomia e privacidade, a questão da tranquilidade e também não ficar dependente. Porque para a gente que tem a moradia, tomar um banho, jantar e assistir uma televisão parece que é natural. Mas para muita gente era assim, olha, ter uma moradia significa ter tranquilidade para descansar, ter o gosto de uma casa arrumada, ter banheiro arrumado, tomar banho e assistir o TV na hora e no canal que eu quero. Porque quando você está no centro de acolhida, uma pessoa apaga a luz, é para dormir. Põe algum canal para você assistir e nem sempre você responde às pessoas. Então, várias questões a gente pode perceber que muda. Por isso que a moradia traz a dignidade para as pessoas. Chico, o Luiz fez uma observação, porque tinha mulher na situação de rua, né? E eu me dou conta de que a grande maioria são homens que estão na rua, não é isso? Nós temos dados sobre isso?
O número de mulheres tem aumentado, né, na população em situação de rua, e o que a gente percebe é que é necessário ter uma abordagem específica, né, para as mulheres em situação de rua. As mulheres, elas têm um nível de vulnerabilidade, obviamente, muito maior. A questão do estupro é praticamente cotidiana, está presente, né, quase que o tempo todo, e das violências que as mulheres sofrem quando estão na rua, em situação de rua. E as políticas públicas precisam levar isso em consideração, né? Isso é algo extremamente importante. Nós fizemos, no livro, tem alguns relatos de histórias, né, de mulheres que tiveram filhos na rua, quer dizer, que tem pessoas que nasceram na rua, né, e estão crescendo na rua e nunca moraram, né, numa situação diferente que não seja aquela da condição de rua, né? Filhos de mulheres que estavam em situação de rua também. Então, é um nível de complexidade, Silvio, né, de uma geração, né, que a gente vai ter que ter políticas públicas e políticas sociais muito mais articuladas do que essas que nós temos atualmente. Tem um defensor público federal, né, que ele costuma dizer, né, ele diz, olha, é muito importante a gente sempre mencionar que a população está em situação de rua e nós deveríamos dizer que nós estamos em situação de casa, né? Porque a vida anda tão o mundo, né? O nível de imprevisibilidade é tão alto, né? De simultaneidade, de eventos extremos, né? Que a gente está vivendo, que a gente pode considerar que qualquer um que está em situação de rua pode vir a estar em situação de casa e qualquer um que está em situação de casa pode vir a estar em situação de rua no futuro, né? Então, é uma questão de nós cuidarmos de nós mesmos, de políticas de cuidado. E aí eu lembro do tema do Enem, né, porque você perguntou das mulheres, e o Enem, na redação, caiu justamente o tema, o papel das mulheres nas políticas de cuidado e na economia de cuidado. Então, lembrar que as mulheres são aquelas que, principalmente as que cuidam. E quando tem uma mulher em situação de rua, é uma situação em que a sociedade não cuidou daquelas que são as que mais cuidam de todo mundo, né? Quer dizer, é uma falência muito grande essa situação. Eu também queria mencionar, né, que no livro a gente tem se você permite, Silvio, uma das recomendações, né, da pesquisa é que sejam aplicados 3% de todas as unidades habitacionais, de todos os programas habitacionais do Brasil sejam destinados à população em situação de rua. A política habitacional para a população em situação de rua precisa ser uma política praticamente 100% subsidiada, precisa ser uma moradia que você retira do mercado, né? Então, por isso, é muito importante isso que o Luiz mencionou, do serviço de moradia, mas a moradia como um serviço e não como um produto, como algo que está no mercado, né? Então, esses são, assim, alguns elementos para a gente refletir aí no nosso debate. Eu queria aproveitar, vocês estão falando em recomendações. Luiz, tem mais recomendações no livro para vocês encaminharem para o nosso debate aqui? Olha, uma primeira coisa é de compreender que a moradia deve ser a primeira política pública a ser acessada. A partir da moradia, você fazer todo o outro processo de inserção social, mas ser a partir da moradia. Isso é uma recomendação que a gente tem insistido. Outra questão também é de ter um apoio social pré- e pós-morar na medida das necessidades da pessoa para fortalecer o processo de autonomia. E tem diferentes níveis, que é uma população heterogênea, então você precisa ter diferentes formas nesse processo de autonomia. Tem algumas pessoas, devido à situação de extrema vulnerabilidade, ela vai ter uma autonomia limitada e talvez vai precisar muito tempo de proteção. Outra questão que a gente tem insistido, não fazer programas habitacionais com um conjunto só da população de rua. Isso cria um gueto e pode gerar estigmatização. Então, é importante que a população em situação de rua seja inserida nas outras
políticas. O Housing First, a experiência, ele insere em locais da classe média, classe popular, normalmente, as unidades habitacionais para garantir isso. É fundamental que não crie guetos, porque isso também é bastante nocivo para essas pessoas, né? Todo gueto acaba gerando estigma. Uma outra questão que a gente falou, porque mesmo na pesquisa a gente viu as mulheres que estavam em situação de rua, mesmo acessando a moradia, porque elas ficam responsáveis pelos filhos, era quem tem menor renda. Então é preciso ter uma atenção especial para as mulheres, para as políticas de habitação também, para poder ter uma proteção maior, porque elas assumem responsabilidade dos filhos e, às vezes, não conseguem até manter um trabalho regular. E outra coisa, quando a gente fala em trabalho social, é preciso que seja multidisciplinar e de forma articulada, porque nós temos os setores da política pública que não se dialogam, mesmo lá dentro das políticas sociais. É preciso que seja feita de forma articulada. Essa é também uma briga quando a gente discute a questão do trabalho social, né? Então, são algumas recomendações preliminares, e a gente sabe que, conforme a realidade, você intensifica uma parte ou outra, e também cada realidade regional ou municipal, né? Mas só para dizer, assim, que, Silvio, eu tenho experiências. Há pouco tempo ligou uma pessoa aqui, um afilhado meu, e a avó dele esteve na situação de rua durante muitos anos, os tio e a mãe também numa situação bastante difícil, mas depois, através da moradia, ele se estruturou. E eu acompanhei o Luiz durante alguns anos, mas nos últimos anos não acompanhava. Mas a avó se estruturou, a mãe dele ainda no processo de estruturação, estando comprometida, suicidou, e a avó cuidou dele e do irmão. E quando ele ligou aqui, eu depois falei com ele, ele falou, sabe por que eu estou ligando? Eu estou no último semestre de arquitetura. O professor falou de você, recomendou um texto, eu tive coragem de dizer que eu sou seu afilhado. Mas só para dizer isso, esse exemplo, é para dizer que sem a moradia dessa avó, e que estabilizou ele e o irmão dele, quanto que alguém que estava em situação de rua poderia hoje ser um arquiteto, né, estar trabalhando como arquiteto aí. E também mesmo dentro da pesquisa, né, Francisco, a gente teve pessoas que acessaram o programa de locação social em São Paulo e os 3 filhos estavam prestando Enem. Então, só para ver como a moradia é a base estruturante. Então, olha, nós estamos chegando próximo do período final do nosso papo. O papo é bom, acontece rapidamente. E eu queria que vocês, por favor, destacassem as questões que vocês querem salientar no trabalho que vocês estão fazendo, no livro que vocês publicaram. Tem um livro aí para mostrar para o pessoal como é que é? Vamos ver. Aí, a moradia é a base estruturante para a vida e a inclusão social da população em situação de rua. Muito bem. Então, eu queria dar 2 minutos para cada um destacar alguma coisa do livro que vocês queiram frisar, né, para poder fechar com chave de ouro o nosso programa. Chico, você quer começar? Pode ser, posso sim, claro. Eu acho que a gente tratar desse tema, né, remete necessariamente a gente discutir as cidades, né, as nossas cidades, e a necessidade de a gente lutar, né, para que ninguém fique para trás, né? Essas desigualdades, essas injustiças, elas são desnecessárias. Na nossa sociedade, nós já temos recursos, riqueza, tecnologias, conhecimento científico, para que a gente não precise conviver com isso, né? Então, eu acho que tem uma lição, né, importante, que é da necessidade de a gente superar, né, humanizando as cidades, mas de uma forma politizada, né? A gente também não ser ingênuo, a gente saber que tem disputas importantes, né? Por exemplo,
o capital imobiliário, a dinâmica imobiliária da cidade de São Paulo, o que significa o plano diretor, né? As frentes, né, de investimentos financeiros, o que isso tem a ver, né, com o fluxo lá do Campos Elíseos, né, com o fluxo da chamada Cracolândia, né, e com a dinâmica da população em situação de rua, né? Então, eu acho que o livro traz para a gente também uma reflexão, né, sobre a construção das nossas cidades, né, a desigualdade da nossa sociedade, e lições mostrando que é possível, tem jeito, né? Tem pessoas que viveram 50 anos na rua e se adaptaram a uma moradia, porque você se adaptar a uma coisa melhor, o ser humano consegue, né? Então, acho que é possível. Eu acho que tem uma mensagem de esperança muito forte aí. E é um problema interdisciplinar, né? Que não é feito só a um profissional. Todo mundo está envolvido. Obrigado. Bom. Luiz. Então, acho que alguma coisa que eu só queria deixar aqui. Primeiro de tudo, a gente precisa escutar a população em situação de rua. Às vezes, nosso preconceito, aquela imagem, impede, às vezes, até de escutar, e a gente já constrói a partir da imagem. Então, é preciso que a gente escute, a gente vai descobrir muitas humanidades por trás daquela imagem, muitas vezes, bastante dura, né? E sofrimento. Outra questão é acreditar, porque é uma população que é também tratada com bastante descrédito. Então, quem não é acreditado, ela não tem força também, isso tipo. E eu penso que a gente tem que estar atento, eu acho que em todos os sentidos, acho que para construir uma justiça social e fraternidade. Eu acredito também, mesmo quando a gente pensa na cidade, a gente tem que ter um urbanismo acolhedor, não urbanismo onde segrega. Então, mais nesse sentido, mas escutar, acreditar e construir uma sociedade acolhedora para todos. Muito bom. Bom, eu quero agradecer muito ao Francisco Comaru, ao Luiz Corrara, por esse papo super esclarecedor, né? Valeu mesmo. E agradecer também a você que nos assiste. Obrigado, semana que vem tem mais.